Vamos lá, Josias. Moraes acertou ao fazer isso? É um confronto direto com a Câmara? Acertou muito, né, Fabíola? Foi rápido na caneta o ministro Alexandre de Moraes, não deixou que a decisão da Câmara vigorasse nem por 24 horas. E ele deu duas lições no Hugo Mota ao decretar pela segunda vez a perda do mandato da Carla Zambelli, porque ela já tinha sido, no acórdão condenatório, já estava claro que ela tinha perdido o mandato, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes anulou a votação em que os deputados desafiaram, na prática, o veredito do Supremo. E convém ao presidente da Câmara prestar atenção às lições do ministro, sob pena dele próprio virar matéria-prima para um novo inquérito. Numa das lições, o Alexandre de Moraes ensinou a Hugo Mota que, diante de uma condenação de uma parlamentar, a pena de prisão, o presidente da Câmara não pode dar um passo atrás, a menos que ele queira, naturalmente, tomar um impulso para providenciar o que é inevitável, um ato formal da mesa, cassando ou formalizando a cassação do mandato da condenada. E na outra lição, Fabíola, Moraes, como que estimulou Hugo Mota a superar a covardia, providenciando já imediatamente a interrupção também do mandato do outro condenado, que é o Alexandre Ramagem. Também ele está submetido, segundo as decisões anteriores do Hugo Mota, à deliberação do plenário. Não há que ouvir plenário nessa matéria. Tem que fazer o que fez agora o Alexandre de Moraes, providenciar a cassação. E, nesse caso, a lição é quase como uma intimação, porque o Alexandre de Moraes esboçou ali no seu despacho as consequências a que estaria sujeito alguém que desobedecesse a ordem do Supremo e que fosse reincidente. Então, o Hugo Mota precisa prestar atenção. Porque o que anotou o Alexandre de Moraes nessa decisão dele? Que a preservação do mandato de condenados à prisão, por razões óbvias, o sujeito está condenado à prisão, não pode frequentar a Câmara para exercer o mandato, é uma impossibilidade prática, né? Então ele diz que isso é uma evidente inconstitucionalidade e, além disso, é um desrespeito aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Então, na prática, o Alexandre de Moraes está realmente intimando o Hugo Mota a superar a sua covardia, cassando imediatamente o Ramagem. Não tem sido fácil, Fabíola, para o presidente da Câmara conciliar duas exigências conflitantes: ser Hugo Mota e, ao mesmo tempo, manter um mínimo de compostura. O Hugo Mota precisa procurar ali, no fundo do poço, uma gota de amor próprio. Se ele encontrar, talvez ele apresse também o expurgo do Eduardo Bolsonaro, dos quadros da Câmara. Não faz nexo que esse parlamentar, que já atingiu, inclusive, o Hugo Mota já reconheceu, já atingiu o número mínimo de faltas, não faz sentido que ele continue como deputado. Curioso, né, professor Cláudio Couto? Eu acho que para o cidadão comum entender essa situação. Porque, por exemplo, uma pessoa condenada a 10 anos de prisão. Como é que uma pessoa condenada a 10 anos de prisão fugiu para a Itália, foi presa, ela está presa na Itália? Como é que essa pessoa pode ser deputada federal? Se a gente for olhar, parece algo lógico. Não, né? Mas a Câmara disse sim. O Moraes está certo de enfrentar a Câmara nessa situação? Olha, Fabíola, eu acho que o enfrentamento aqui ele é inevitável, né? Não é nenhuma questão dele estar certo ou errado. Ele não teria como agir de outra forma, né? E claro, a gente pode decorrer daí que ele está certo. O problema é a concepção que os próprios deputados têm do que é o seu papel, né? Não todos os deputados, evidentemente, é sempre importante separar o joio do trigo, né? É importante ver que a Câmara não é um todo homogêneo, mas existe muito claramente hoje uma maioria na Câmara dos Deputados que enxerga o cometimento de crimes por alguns dos seus pares como algo absolutamente normal, talvez inerente ao trabalho que eles desempenham, né? Então, a própria aprovação, mesmo dessa versão atenuada da anistia, é um exemplo disso. Você teve gente ali que tentou golpe de Estado, né, que inclusive planejou assassinato de agentes públicos, né, de presidente e vice-presidente eleito, de ministro do Supremo Tribunal Federal, e o pessoal acha que a pena é excessiva para quem planeja assassinato dos outros, para quem planeja o maior de todos os crimes, que é destruir a democracia, porque na destruição da democracia todos os outros vêm em seguir, né? E a própria Carla Zambelli está inserida nesse contexto, porque ela não invadiu o site do Conselho Nacional de Justiça inadvertidamente. Ela entrou ali para poder desmoralizar a justiça
e, consequentemente, o funcionamento da própria democracia, né? Fazendo, inclusive, aquela peça, né, que era uma peça, evidentemente, de blague, em que o próprio Alexandre de Moraes mandava prender a si mesmo, né, para gerar esse cenário de desmoralização. E depois não quer ser punida. Acha que isso é normal. Saiu correndo atrás de um cidadão pelo bairro dos Jardins de São Paulo, com arma em punho, acossou esse indivíduo dentro de um bar, achando que isso é normal. E veja, se os parlamentares acham que isso é normal, uma maioria deles ali, temos um problema. Né? E como é que se resolve esse problema? O único jeito é mudar a composição do legislativo. Né? A eleição ano que vem, é preciso olhar como votam esses parlamentares, para isso as pessoas têm muita informação à disposição, pode olhar como votaram, por exemplo, na PEC da bandidagem, ali atrás, pode votar ver também quem votou a favor da deputada nesse momento e quem se ausentou. Porque, veja, o caso dela é um caso muito interessante. Ela não foi cassada no plenário da Câmara, o que, aliás, nem precisava acontecer, bastava a mesa diretora definir a perda do mandato, já que ela já havia sido condenada com trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o grande truque ali foi a ausência de um grande número de parlamentares. Foi pela falta de muita gente que ela não foi cassada. Então é bom ver quem são os faltosos. Porque, na verdade, faltar nessa votação é votar a favor da deputada sem querer deixar ali a digital. Mas, na realidade, é uma malandragem. Né? Foram mais malandros do que aqueles que votaram a favor da deputada, esses que faltaram. Então, é uma Câmara dos Deputados que não se dá o respeito, né? Que vem perdendo qualquer tipo de legitimidade junto ao público. O parlamentar pode até ter voto lá na base dele, para onde ele manda emenda orçamentária, né? Porque ele leva lá uma melhoria e tudo mais, né? Distribui recursos de uma forma que, para o interesse nacional, não é interessante, pode ser interessante para quem vive especificamente naquele lugar, isso dá voto e ele se reelege. Mas quando você pensa no funcionamento da Câmara como um corpo, como um coletivo, e como ela pode lidar com problemas do país, essa representação não está se dando efetivamente. Né? É muito poder e muito pouca responsabilidade essa situação que temos hoje no Legislativo. E, diante disso, não há muita ferramenta, porque eles não vão refazer essa normatização que deu tanto poder ao Legislativo, sobretudo com o controle do orçamento. É preciso mudar a composição do Legislativo. É preciso mandar para casa esses que cometem atrocidades legislativas o tempo inteiro e colocar a gente ali mais responsável, mais comprometida com o interesse público. Ó, 10 horas e 16 minutos, vai chegando por aqui professor Walter Mairovich para nos dar também o entendimento jurídico de tudo isso. Professor Walter Mairovich, que ontem escreveu a coluna dele falando: Alexandre de Moraes tem razão. Essa decisão da Câmara dos Deputados foi pura provocação ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, mais uma lenha na fogueira da briga entre os poderes. Vamos lá, professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Josias, professor Cláudio, é um prazer estar com vocês. Fabíola, se a gente olhar, vamos ver se tinha... Por que pegaram o pelo em ovo? Porque a Constituição, no seu artigo 55, para quem tiver curiosidade, vai verificar que lá está escrito que a sentença penal condenatória com trânsito em julgado tem o efeito de levar à perda de mandato. Então, de mandato de deputado ou de senador. No caso, é a Zambelli, que é uma deputada. Aí, atenção, vem um parágrafo na Constituição. E fala que, nessa hipótese de sentença condenatória com trânsito em julgado, aí está o que a Constituição estabeleceu nesse parágrafo, será decidida por maioria absoluta. Percebe que houve uma certa confusão em razão disso? E se a gente levar o dardo mais adiante, fazer um direito comparado, nós vamos ver que na França, atenção, estou falando na França, que é completamente diferente, na França, o que acontece com a líder da direita e deputado Le Pen, Mariana Le Pen. Ela foi condenada definitivamente
em última instância na França, transitou em julgado, porque ela desviou fundos europeus quando ela era europarlamentar. O que decide-se na França e a própria justiça francesa? Que ela irá cumprir o mandato, atenção, e só depois se torna inelegível e vai para a cadeia. É um sistema diferente do nosso. E o nosso, em razão desse parágrafo que eu disse, que chama a Câmara para referendar, e chama para referendar o efeito da condenação, não a decisão do Supremo, porque ela está condenada e vai continuar condenada, mas para referendar o efeito da condenação, se perde ou não o mandato. Há essa confusão. Mas isso foi resolvido, porque o nosso sistema é diferente do francês. Isso foi resolvido por jurisprudência, aliás, depois de um escândalo que o Josias levantou tempos atrás daquele Nathan Donadon. Aí, e que foi até votação secreta, né, Josias? Depois disso, a jurisprudência se consolidou. Em especial pelo voto do ministro Joaquim Barbosa, que disse, não, espera aí, a condenação gera efeitos. É um efeito constitucional que não pode ser. E o judiciário declara esse efeito acessório, não pode um outro poder cassar esse tipo de decisão. E num outro momento, acrescentou o ministro Roberto Barroso, dizendo que em penas elevadas, então vamos falar em regime fechado, pena superior a 8 anos, a Zambelli está condenado a 10, então, em penas elevadas, não há a cassação com o efeito da condenação é automática. E ele explica por que é automática. Por quê? Porque a deputada vai presa e vai, evidentemente, faltar às sessões, porque não será permitida que ela venha atuar à distância. Então vai ser cassado isso. Então é da própria lógica. E eu vou mais longe até a dizer que esse dispositivo está aí para se houver um fato novo, uma novidade, um extra, alguma coisa extraordinária. Então, a Câmara vai, em razão desse fato extraordinário, vai fazer o quê? Vai suspender e vai de novo consultar o Supremo. É assim que é um mecanismo, mas jamais se cortar um efeito constitucional de uma condenação. Ele acerta, então, ao dizer, né? Porque na decisão do Alexandre de Moraes, ele coloca, abre aspas, trata-se de ato nulo, por evidente inconstitucionalidade presentes tanto o desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade, fecha aspas, foi o que escreveu Alexandre de Moraes. Com isso, a gente pode entender, professor Mairovich, que a primeira turma vai seguir com facilidade essa decisão do Alexandre de Moraes, vai abrir daqui a pouquinho a votação virtual. Eles têm até às 6 horas da tarde para fazer e colocar lá o seu voto. A nossa colunista, Daniela, já colocou aqui. A Dani já colocou aqui na coluna dela, dizendo justamente isso. A Dani Lima colocou aqui, ó, STF deve endossar decisão de Moraes sobre Zambelli de maneira unânime. O senhor acha que vai ser por aí mesmo? Unânime, professor Mairovich? Eu acho que poderá haver uma única divergência. Atenção, uma única divergência em se discutir se esse ato é nulo de pleno direito e deve ser revogado, ou se esse ato é inexistente por violação flagrante à Constituição. Ou ele é nulo ou ele é inexistente. Não há outra saída. Um ato inexistente é aquele que ignora a Constituição.
por isso, evidentemente, se declara, olha, ele inexiste. Outro ato, o ato nulo, é um ato que cabe uma rescisão. A única decisão a única divergência que poderá ocorrer é essa, ou seja, o inexistente é mais grave do que o nulo, mas em ambos os casos haverá unanimidade para para que haja uma declaração Uhum. de efeito da condenação, ou seja, perda do mandato eletivo. Agora, professor, tem um detalhe que não está, evidentemente, na decisão do Alexandre de Moraes, mas quer me parecer que fica implícito, que há um outro caso. Além da Zambelli, tem lá o do Alexandre Ramagem, que também foi remetido ao plenário pelo Hugo Mota. Ele também considerou que cabe uma deliberação do plenário. Sobreveio essa novidade, a decisão do Alexandre de Moraes. Ele diz, olha, a decisão da Câmara, no caso da Zambelli, diz respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Pode-se depreender que, caso o Hugo Mota mantenha o processo do Ramagem no plenário, insista em submeter à deliberação dos parlamentares, ele pode reincidir em algo que o ministro considerou, além de inconstitucional, ilegal, imoral e desrespeitoso em relação à impessoalidade. Ele pode sim encrencar se ele não providenciar um ato da mesa, cassando imediatamente o mandato do Alexandre Ramagem. O Hugo Mota pode se encrencar? Olha, vamos, em primeiro lugar, Josias, verificar com quem nós estamos falando em termos de análise. Nós estamos falando com um consagrado trapalhão, esse Hugo Mota, com um consagrado brucutu, e com alguém que está absolutamente perdido nessa presidência. Então, daí, dessa cabecinha desmobiliada, lá deve ter aí 2 cadeiras e uma mesa no máximo. Dessa cabeça desmobiliada pode ocorrer tudo. Agora, ele vai se complicar sim. Por quê? Porque ele não vai poder se omitir, atrapalhar a tramitação processual e um efeito que a Constituição prevê, um efeito de condenação, ou seja, de perda de mandado. Então, ele pode sim se complicar, quer sob o aspecto penal, criminal, com obstrução de justiça, quer sob o aspecto de crime de responsabilidade, Só para gerador ficar claro, de né, impeachment. professor? Só para ficar claro, se ele agora, diante da decisão do Alexandre de Moraes em relação a Carla Zambelli, se ele não retrocede, se ele não volta atrás em relação ao Ramagem, desiste do plenário e edita um ato da mesa, cassando o mandato do Ramagem, ele estará, aos olhos do Alexandre de Moraes, eventualmente até da primeira turma, se a decisão do Moraes for confirmada, como parece provável, ele estará incorrendo em ilegalidade aí de forma reincidente. Ele pode ser acionado, pode ser objeto de um inquérito até. Eu diria que ele pode ser até, Josias, preso em flagrante por desobediência, É. porque Ó, aí vai estar muito clara a desobediência.